Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Valéria, sou terapeuta, consteladora familiar, sou taróloga, trabalho também com a Taimiana, sou facilitadora da Taimiana. E hoje, o assunto que eu quero tratar aqui com vocês é sobre lealdade invisível. Sim, eu até quero trazer uma situação minha também para compartilhar com vocês sobre esse tema, mas é um assunto um pouco complexo, mas vale muito a pena a gente observar e abordar ele, até para a gente perceber quais são as dinâmicas que estamos repetindo, né? Quais são os padrões que a gente repete sem perceber em lealdade. Padrões que a gente pode estar repetindo dos nossos pais, por exemplo, dos nossos pais, dos nossos avós, que por vezes também estão em lealdade com o sistema deles, com os pais deles e com os tios também, com avós, enfim. Por quê? Porque nós estamos sempre a serviço do nosso sistema para um reajuste, né? Para ter um reajuste, a gente acaba repetindo muitas vezes, né? E seguindo destinos que não são nossos. Sim, a gente às vezes segue um destino por lealdade, por amor. Um amor doente, um amor cego, um amor distorcido. Por quê? Porque a gente quer pertencer. Isso é uma necessidade do ser humano. Todo mundo quer pertencer a algum grupo e pertencer ao seu sistema familiar. A gente nunca quer ficar diferente. Só que a gente vem aqui exatamente com esse propósito de ser diferente e de só que ser diferente do nosso sistema familiar, né? Trair o nosso sistema familiar não é uma coisa simples. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a nossa mente inconsciente, ela tenta criar uma autossabotagem como punição. Sim, porque você tá indo contra as suas crenças, né? Você tá indo contra a histórias que vem se perpetuando há muito tempo no seu sistema familiar. E aí você resolve fazer diferente do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, né? E aí que vem as autossabotagens. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim de uma pessoa que hoje ela trabalha no que ama. E ela vai ter uma vida sem sacrifício, uma vida leve, sendo que o seu sistema viveu uma vida de sacrifício, de infelicidade, de mulheres que nunca puderam descansar, que não tiveram prazer de ser feliz, nem sabe o que é isso. E você resolve fazer diferente. O que vai acontecer? Quando você fizer diferente, você vai perceber que vai haver um desconforto, que vai haver uma culpa. E muitas vezes o seu inconsciente vai arrumar formas de te auto-sabotar. Ou seja, se você resolve ganhar muito dinheiro onde todo o seu sistema familiar teve muitos fracassos e perdas, você vai compensar com fracassos e perdas para ficar igual. Então sempre você vai estar se auto-sabotando até que você tome consciência disso, né? Uma das lealdades invisíveis que eu trabalhei muito forte nos últimos anos era a permissão de ser feliz e de sentir prazer de viver. Sim. No meu sistema familiar, ninguém da minha família, né? Eu digo assim, da minha mãe, minhas tias, toda a minha geração foi feliz, de fato, né? Sentiu esse prazer essa permissão, né? De ser feliz, de poder ter uma vida leve. E aí, o que acontece, né? A minha mãe nunca descansa. Tá sempre trabalhando. É uma geração de mulheres fortes, né? Muito fortes, muito guerreiras, que cuidam de todo mundo, né? E não
e não descansam, não param nunca. Por quê? Porque elas acreditam que elas não podem parar. Elas não têm a permissão de parar. Então, muitas vezes vem a doença exatamente para isso, para que elas descansem. Mas elas não descansam. É um feminino doente, é um feminino em desequilíbrio. São mulheres que passaram a vida se anulando para cuidar, né, dos filhos, para cuidar dos homens, para cuidar de todo mundo. E eu resolvo fazer diferente. Resolvo quebrar isso, né? Dizer, não, eu vou ter uma vida leve, eu vou descansar. Eu vou trabalhar no que eu amo, eu vou me dar esse direito. Só que sempre quando eu fazia isso, eu me punia depois, sem perceber. Só que dando uma dentro aqui, nem sempre foi assim. Eu vivi toda a minha infância, parte da minha vida, da minha adolescência, cuidando de todo mundo. Nunca descansando. Sempre fazendo tudo para todo mundo. Que nem a minha mãe. Eu tava repetindo a história da minha mãe. Eu repeti a história da minha mãe por muitas vezes. Até que chegou uma hora que eu disse assim, meu Deus, eu tô repetindo a história da minha mãe. Tudo que aconteceu com a minha mãe de ruim, eu tô repetindo. Quando eu me dei conta disso, né, que eu tomei essa consciência, eu comecei a tomar atitudes diferentes, a mudar, daí eu fiz constelação familiar também, hoje eu sou consteladora, né. E isso é um exemplo, tem outros exemplos. E essa questão de não se permitir. Então, quando eu identifiquei essa questão da permissão de ser feliz e de não sentir prazer de viver, eu identifiquei através do tarô, né? Mostrava muito forte ali o bloqueio. E eu comecei a me autoanalisar, né? Me auto-observar. Eu disse, nossa, mas é verdade. Eu percebo que sempre quando eu tô numa situação que me causa muita felicidade, logo depois acontece uma coisa muito ruim e eu, né, acabo sofrendo muito. Eu comecei a observar. Aí um dia, eu até gravei um vídeo, tá aqui no YouTube, eu vou tentar deixar o link aqui no card, em algum lugar. Eu me acordei, eu tava fazendo jejum, eu tava trabalhando com a Cacau, pra tentar identificar esses padrões, né, de autossabotagem. A Cacau é a medicina do cacau, eu sou guardiã da medicina do cacau. E é uma medicina muito poderosa, muito poderosa. Trabalha muito a energia feminina, né? A cura do nosso feminino ajuda a trabalhar com a medicina do cacau, então, né? Faz você se conectar com o seu coração, trabalhando dores. E eu acordei aquele dia e veio muito forte na meditação de manhã. Observe o dia de hoje. Presta atenção. Tudo que te aconteceu no dia de hoje. Eu fui pro dia observando. Aí minha amiga me convidou pra gente fazer uma trilha. E eu amo trilha, gente. Sério, vocês querem me ver feliz? Eu tenho uma trilha. E ainda com amigas ainda. Sério. E a minha amiga me convidou pra gente fazer uma trilha. Trilha era um lugar novo, né? Que eu não conhecia ainda, que eu não tinha ainda. Então, e a gente ia pra um lugar novo, diferente. E eu adoro explorar, né? Lugares novos. E eu tava, assim, muito feliz porque a cacau, ela libera muita serotonina, né? A cacau, a medicina do cacau orgânica, né? Porque a gente trabalha com cacau orgânico. A medicina do cacau não é chocolate, tá? É diferente. E eu tava, assim, muito bem, me sentindo muito bem. Aí a gente foi. E tudo tava maravilhoso. Subimos no alto de uma montanha, né? Naquele momento ali eu tava me sentindo leve. Aí quando eu subi lá no alto da montanha eu meditei, eu fiz um pedido, sério, gente, era um rito assim, sabe? E quando eu voltei dessa trilha, quando eu estava chegando em casa,
eu comecei a sentir um desconforto imenso quando a gente estava voltando. No caminho eu já comecei a sentir dor de cabeça, eu já comecei a sentir um peso. Eu disse, nossa, que estranho isso, tá? Tá muito estranho. Tô sentindo uma sensação muito ruim. E aí, como se fosse um mau pressentimento, sabe? Eu tava assim, aquele peso, sabe? Exatamente essa falta de permissão. E quando eu tava chegando, daí um ex-namorado meu, a gente tinha terminado, né, brigado, e a gente não tava mais falando. Ele pegou e me encontrou, e ele mandou, só que eu não conversei com ele, e ele me mandou um monte de mensagem, começou a me ligar. Falando um monte de coisas, porque eu acho que ele tava me vigiando pelo Insta, né. E aí, quando eu desci com a minha cadelinha pra ela fazer as necessidades dela lá embaixo no prédio, eu não tava me importando com essa situação que aconteceu dele tá me enviando mensagem, dele querer puxar uma briga, uma discussão. Sério, eu tava feliz, eu tava bem, isso não ia me afetar, certo? Já tinha decidido que aquilo não ia me afetar. Só que daí o que aconteceu? O portão, isso nunca aconteceu, gente. Pensa, todos os dias eu desço, eu levo ela pro mesmo lugar pra fazer xixi. Todos os dias, sempre passo por aquele portão. Justamente naquele dia, o portão escapou, veio o vento, empurrou o portão. E o ferro debaixo do portão enterrou no meu calcanhar. E foi muito profundo o corte. Só para vocês terem uma ideia. No meu pé, cravou o ferro. No meu pé. E o pé sério, a gente caminha com o pé, a gente precisa do pé para andar, para viver, para caminhar. E algo aconteceu para me punir ali, o meu inconsciente fazendo com que algo acontecesse, porque eu ousei ser feliz naquele dia. Porque eu me permiti sentir prazer de viver. E eu estava trabalhando justamente nesse padrão. Por isso que veio à tona. E naquele mesmo dia saiu a deusa Bastet. E a deusa Bastet é uma deusa egípcia que ela trabalha muito essa questão do prazer de viver, de você sentir prazer de viver. Sem precisar beber, sem precisar se afogar em drogas. É sentir prazer de viver com a vida acontecendo, com a sua vida. De você estar aqui vivendo. E aí eu chorei, né? Senti muita dor, porque sim, o ferro ali cravou muito fundo. Eu teria que ter ido pro hospital, eu não fui. Só que quando eu comecei ali a limpar o meu pé e começou a sair muito sangue, veio pra mim muito forte. Tá vendo? Tá observando? Não é por acaso isso, não é azar. Tem algo aí que você precisa observar. E aí eu me dei conta. E isso a gente pode levar também para outras áreas da nossa vida, tá? Para quando a gente tenta trabalhar no que a gente ama, fazer o que a gente gosta, sendo que todo um sistema, a gente vai olhar para nossa vida, para as que vieram antes de nós, quem que fez assim? Quem que conseguiu? Você não tem permissão. Mas você veio aqui para fazer diferente. Porque a gente veio para esse mundo para viver a nossa história, viver o nosso destino, que é nosso de direito. A gente veio para esse mundo para evoluir, para avançar. Só que quando a gente não se percebe, não toma consciência, a gente repete padrões. Sim, a gente precisa estar desperto. Estar desperto é tomar consciência das nossas ações. Isso é colocar luz. E quando a gente vê que tem uma coisa que não é normal que está acontecendo na nossa vida, a gente tem que buscar meios de trabalhar isso. É por isso que existem as terapias, por isso que existem essas ferramentas. Que eles lá atrás não tiveram essa possibilidade. E hoje a gente tem tudo na nossa mão para fazer diferente. Né?
E aí na constelação a gente pode fazer um movimento de alma, onde a gente pede permissão para nossa mãe, para nossas avós, pra gente fazer diferente. Porque isso é uma falta de permissão. A gente pede, a gente fala que a gente quer fazer diferente para elas nos abençoar. No oráculo dos anjos e ancestrais, ultimamente tem saído muita carta para mim dos ancestrais dizendo que dessa questão, né? Você veio para fazer diferente do seu sistema. Você veio para fazer diferente. Por quê? Porque essas histórias, elas vão passando de geração para geração, né? Esses padrões. Até que chegue em alguém que tome consciência e a partir daí você faz diferente para que os próximos que vierem fazer diferente, né? Não repetir. Os próximos que vierem, que eu posso estar falando dos seus filhos, dos seus netos, da próxima geração. E você, né? Não repetir também essas histórias mais. Não repetir o destino que não... Repetir destinos, né? Que não são seus. Certo, meus amores? Então, eu dei um exemplo aqui de uma história minha, que eu acho que vocês podem encaixar para outras situações da vida de vocês. E eu espero que tenha ajudado. Beijos e até o próximo vídeo.